Olá, mamãe, oi, papai, olá, família, todos que estão acompanhando a nossa série Desafios da Maternidade, sejam bem-vindos. Eu sou Jéssica, sou a fundadora do Instituto Somos Pais, que é um instituto de educação integrativa e tem tudo a ver com o nosso desafio de hoje, que é o sétimo desafio, que é não equilibrar os nossos corpos, que é corpo, físico, mental e espiritual. Bom, eu já falei em outros vídeos, não na série Desafios da Maternidade, mas em vídeos anteriores, o quanto que nós acreditamos, nós enquanto instituto, que a educação ela vai permear quando a gente estiver equilibrado com os nossos corpos. A gente vai resumir aqui 3 corpos, mas na realidade nós somos fruto de muitos outros corpos. Nós temos o corpo físico, a nossa matéria, o nosso corpo emocional, o nosso corpo mental e o nosso corpo espiritual. Mas aqui nós vamos falar que isso também está dificultando a nossa vida, dificultando a nossa maternidade, dificultando o relacionamento com os nossos pais, com os nossos cônjuges, com tudo, que é não equilibrar esses 3 corpos. E o que é que isso tem a ver com a maternidade? O que é que isso tem a ver com ficar bem com meu filho e educar bem o meu filho? Absolutamente tudo. Eu sempre falo, isso é uma certeza mais do que absoluta que eu tenho. E é engraçado que eu sempre falo para as famílias que não existe certeza absoluta, que não existe certo e errado. Mas isso é uma convicção, é a forma em que eu acredito e eu trabalho. O Instituto ele existe porque eu acredito plenamente que educar é muito além do que simplesmente aplicar as técnicas e ferramentas. Porque se isso fosse verdade, a gente não teria problema nas nossas famílias, não teria problemas com os nossos filhos. Porque a gente vai estar aplicando ferramentas, vai estar aplicando teoria e estaria tudo ótimo. E por que isso não resolve? Porque o educar é um passo muito mais profundo. É uma cura, é uma autocura, é um olhar para a nossa criança, é um olhar para tudo que eu não olhei e limpar tudo que eu não olhei. E só assim eu consigo olhar para frente. É como se enquanto eu não curo todo o meu passado, eu não consigo me debulhar, me debruçar e abraçar os filhos. Existe inúmeros vídeos que eu já falei sobre isso. Não é só a criança, a nossa infância, mas há uma ligação muito ancestral da gente fazer uma limpeza muito antes do que a gente possa imaginar, de mamãe, relação com nossa mamãe, com nossa vovó, com nossa bisa. As coisas elas se repetem enquanto a gente não olha para isso. Por isso que o Instituto ele é integrativo, porque nós precisamos olhar para tudo isso e só assim eu consigo olhar para meu filho, depois que eu olho para tudo isso. Então, o que é o sétimo desafio, esse sétimo erro que não nos deixa educar os filhos? E eu não educo meus filhos porque eu não estou conseguindo olhar para todos esses nós, para tudo isso que está escuro e não estou dando a devida luz e o devido lugar para essas coisas. Não é uma relação direta, eu não consigo educar o meu filho porque isso é comigo, sou eu comigo. E é claro que a consequência vem com o filho. Se eu não estou bem fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, eu não vou estar bem com ninguém, porque eu não estou bem comigo. Então, o meu reflexo, quem está à minha volta, também vai sofrer. Então, o que é cuidar desse primeiro corpo, que é o corpo físico? É a nossa matéria, é a roupa que nos veste. Não tem nada a ver com peso, não tem nada a ver de estar no padrão de um estereótipo que as pessoas acham que é o correto, ou de estar acima do peso. Não tem absolutamente nada a ver, mas tem a ver com a nossa saúde, de estar bem com a nossa saúde, de estar cuidando desse corpo físico, tendo uma alimentação bacana, tendo uma atividade física bacana. Isso é cuidar do corpo físico, que independe dos quilogramas que a balança apresenta. O que seria cuidar do corpo mental, o nosso segundo corpo? Aqui é onde estão as emoções, é onde estão os pensamentos. Aqui eu estou juntando aquele corpo mental e aquele corpo emocional. Então tá tudo junto. Como é que eu cuido disso? Seja o que for, vocês precisam fazer a leitura, vocês precisam se dar um minuto, se dar um tempo, se permitir sair do seu dia a dia, sair da sua rotina, cuidar do que está dentro de você, cuidar dessas suas emoções, olhar para elas, fazer as suas terapias, fazer as suas rodas, fazer o que vocês fazem para que vocês consigam olhar para essas dores, para essas emoções. A gente vai estar falando no nosso Day Off desse ano, de 2018, exatamente das práticas integrativas,
que é algo que vai cuidar do corpo mental e espiritual. Então, seja o que for, pode ser até uma leitura, pode ser um passeio, pode ser ter uma frequência de você cuidar de você. Não, toda semana eu não vou abrir mão de, sei lá, de fazer a minha unha, de fazer uma massagem no meu corpo. Gente, eu amo massagem. Tá aí uma coisa que eu cuido, não só do corpo físico, porque a massagem tá no corpo físico, mas também é uma forma de cuidar do nosso corpo mental. Massagem para mim é tudo de bom. Então você vai se permitir toda semana fazer uma drenagem, uma massagem, uma esfoliação, enfim, seja o que for. Ir na praia, assistir, ver um pôr do sol, assistir alguma coisa, seja o que for. Algumas pessoas conseguem relaxar com as leituras, mas não entendam que quando eu falo do corpo mental aqui, eu estou falando de intelecto, eu não estou falando de dar intelecto para o nosso pensamento. Não é estudar, não é inteligência, não é intelectualidade que nós estamos falando aqui, não é ler para ficar mais inteligente, mas o corpo mental é para você relaxar e cuidar, olhar para as emoções, olhar para esses sentimentos e extravasar, ó. É aquele descanso que a gente precisa ter, fazer um escaldapé, olha que delícia. Então se permita. Todos os dias quando você chegar do trabalho, isso também é físico. Então pode ser um físico e mental, assim como a massagem é para mim, ó. Bota o seu pezinho lá e relaxa. E o que é que seria o terceiro corpo, que é o corpo espiritual? A nossa fé. Como que você está cuidando da sua fé, né? Como que você está olhando para essa fé? Porque isso é conexão com o divino, é conexão com Deus Pai, é conexão com a sua essência, seja ela qual for. Em quem você acredita? Você acredita no Deus, você acredita no Buda, você acredita no hinduísmo, você acredita nas divindades hinduístas, você acredita em Oxalá, você acredita em quem? Jeová, não importa. O que importa é que nós não estamos sozinhos nesse mundo e que existem divindades e que existe um ser supremo. Para mim é Deus, então nós temos um ser supremo, apesar de que eu estudo e acredito em todas as religiões. Tem muita gente que é super curioso e acha que eu falo muito no sentido de tendenciar para alguma religião. E eu já falei, não vou aproveitar esse espaço que estamos falando aqui do corpo espiritual e reforçar. Eu sou espiritualista, eu frequento templo espiritualista, eu frequento todas as religiões em que eu senti esse convite, porque eu acredito que a energia, que o Ser Supremo, ele está presente em tudo. Tudo é energia, tudo é vida. Como é que eu me conecto com essa vida? Como que eu me conecto com essa divindade? Como que eu me conecto com essa essência? Cada um tem a sua. Então eu acredito e respeito todas, absolutamente todas, mas para mim o Ser Supremo é Deus, então é a religião que o catolicismo nos trouxe. Não sou católica porque eu acredito na vida, na eternidade, nessa continuação e nesse aprendizado eterno. A doutrina espírita nos ensina isso e outras mais também. Então, quem é o teu Ser Supremo? Como que é a sua conexão com o seu Ser Supremo? Como que você se conecta com esse Ser Supremo? Isso é fé, isso é corpo espiritual. Achar que eu sou apenas esse corpo físico, isso é mediocridade. Achar que nós estamos aqui apenas para viver, trabalhar, isso é muito medíocre do ser humano, achar que a gente está aqui só para isso. Nós estamos aqui para ter essa conexão. E quando você se conecta com a sua essência, com a sua divindade, você se percebe divindade. Você se percebe, eu sou filho de um Ser Supremo que tem o poder, eu sou poderoso, eu sou poderosa, eu sou luz, eu sou essência, eu sou vida. E eu sempre falo isso para os pais, porque as crianças, elas têm isso muito mais forte. Não que o adulto não tenha, o adulto tem, mas esqueceu ao longo do caminho. E a criança, quando ela chega totalmente pura e forte e extremamente carregada com essa essência. Então a gente olha para a criança muitas vezes e não consegue nem descrever o que é isso que a gente sente, o que é isso que ela faz, o que é isso que ela transmite para as pessoas. Bom, não esqueçam nunca de equilibrar esses corpos, o seu corpo físico, o seu corpo mental, o seu corpo emocional e o seu corpo espiritual. Quando você juntar e integrar esses três, você vai estar bem, você vai estar em paz, você vai estar conectada, totalmente conectada. E assim o seu filho também vai estar conectado a vocês. Próximo encontro é para falar sobre conciliar estudos e carreira. Eu estou olhando aqui a série para não me atrapalhar. Então, o último erro, o nosso último desafio da série é a dificuldade de conciliar estudos e carreira. Eu vejo vocês lá.
Fiquem com Deus. Até a próxima.